A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Zacarias e sua esposa Isabel eram judeus. Eles moravam perto de Jerusalém, obedeciam aos mandamentos de Deus e queriam ter um filho. Porém, estavam muito velhos para ter um. Certo dia, um anjo apareceu para Zacarias. O anjo era Gabriel. Ele disse a Zacarias que Deus queria responder às orações dele e de sua esposa Isabel. Eles teriam um bebê. Gabriel disse a eles que o nome do bebê seria João. Também disse a Zacarias que João seria um profeta e ensinaria as pessoas sobre Jesus Cristo. Zacarias não acreditou em Gabriel. Ele disse que Isabel estava velha demais para ter um bebê. Gabriel disse a Zacarias que, por ele não acreditar na promessa de Deus, perderia a fala até o nascimento de João. Sabe quando a vida parece que fechou as portas? Trancou com a chave? Quando o tempo vai passando e o que a gente tanto espera simplesmente não acontece? É exatamente assim com Zacarias e Isabel. Um casal bom, justo, fiel a Deus, mas um casal que não tinha filhos. E naquela época, não ter filho significava não ser abençoado. Naquela época, isso era quase como carregar uma vergonha diante da sociedade. Claro que hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas Isabel, já idosa, Zacarias também, e o sonho de ter um filho. Mas aquele sonho parecia enterrado, né? E aí que entra a beleza da esperança. E a esperança não depende da lógica. É aquela esperança que dura para sempre, que muda tudo. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança cega que tem em sua misericórdia o que agrada a Deus. Minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança cega
que tem em sua misericórdia. Hoje que dizia assim: se você pega o trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais tempo você demora para descer, mais cara vai ser a viagem de volta. E a gente não tá falando sobre trem. Quanto mais tempo a gente enrola numa determinada situação, pior vai ficando. Quanto mais tempo a gente vai enrolando para resolver determinadas coisas, você sabe aquela conversa que precisa ser tida e você diz, não, mas vamos deixar para depois. E a gente vai empurrando aquela conversa que precisava e as coisas vão tomando uma dimensão maior. Sabe quando está terminando um ano, em vez de a gente resolver as coisas que precisam resolver, para que a gente olhe para o ano seguinte, já com perspectivas novas, e a gente fica tentando prosseguir com uma situação que não está resolvida, está mal resolvida. Como quando a gente se alimenta, come alguma coisa, percebe, ixi, não fez a digestão direito. E a gente fica com aquele mal-estar. O que precisa ser resolvido? Dá tempo para resolver nesses poucos dias que restam até o final desse ano? Dá para ter a conversa que precisa ser tida, a decisão que precisa ser tomada, a clareza diante de algumas situações? Será que é possível a gente dar passos concretos nessa linha? Eu quero pedir ao Senhor que venha em socorro daqueles que agora precisam de iluminação divina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. O que precisa de decisão, de clareza? O que precisa de iluminação divina? O que eu preciso resolver antes que esse ano se acabe? E está quase acabando. Vinde, Espírito Santo. Vinde. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Inflama-me, vem a minha chama acender, Espírito Santo faz de mim. Primeiro a gente foi numa romaria daqui da igreja, no Santuário de Aparecida. Fazia tempo que a gente não ia. Foi eu e minha família, minha filha e meu marido, né? Nessa romaria eu comprei um adesivo de Nossa Senhora Aparecida, de pregar no carro, aqueles que colam no carro. Quando foi na segunda-feira, eu preguei o adesivo no carro, pedi proteção à Nossa Senhora. E quando foi na quarta-feira, eu estava na Marginal Pinheiros, na pista expressa, e eu sofri um acidente. A pessoa que estava na minha frente freou bruscamente, eu freiei, mas não deu tempo de parar, bati o carro nela, vieram mais 3 carros atrás, teve um que capotou com as 4 rodas para cima. Foi um acidente muito feio e graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Eu só lembrei de Nossa Senhora. Foi um milagre. Entrava muito cedo no trabalho, né? 6 horas, e aí eu comecei a assistir o Conta Comigo,
com Dalcides. Transformou a minha vida, é um programa muito bom. Aí comecei a ver testemunhos também, e ele sempre com uma palavra boa, uma palavra amiga, rezando, cantando as músicas que a gente conhece da igreja. Isso me trazia uma paz enorme, ajuda a fortalecer a fé, muito, muito, muito. Porque ali a gente se sente acolhida, é uma rede muito boa, que a hora que você liga, tem padres falando, tem padre rezando, a gente se sente mais fortalecido, a gente pensa sempre em Nossa Senhora, sempre sente acolhida por ela e por uma força, sente a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora na vida da gente e vê que eles não abandonam a gente está sempre protegido, sempre, sempre, sempre. Porque a gente está sempre conseguindo milagres, que pequeno que seja, a gente está sempre tendo milagres na vida da gente. Às vezes a gente não vê, mas a gente está tendo. Deus está operando na vida da gente e a gente tem que ser firme na fé, porque sempre vai conseguir coisas boas, sempre. Deus não abandona a gente é filho amado de Deus, sempre Ele vai estar do nosso lado. Quero sentir a tua presença, Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu. Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel. Senhor, Leda, esse abraço com todo o amor do meu coração. Que Deus te proteja, te ilumine sempre. E que esse Natal seja abençoado e traga a paz que o seu coração precisa. Hoje e sempre você tem as minhas orações e as nossas orações aqui na Rede Vida. Todo o nosso amor. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres. Você sabe que quando o mês vai terminando, né? A gente vai tendo aquela sensação de, nossa, precisamos correr. Mas, às vezes o mês está começando e a gente diz, opa, tem um trabalho grande pela frente. Eu não sei se você está vivendo uma fase mais serena, mais tranquila ou mais agitada financeiramente. De qualquer forma, se você pode, você ajuda esse projeto. Se você não pode, você ajude com a sua oração, que tem um valor infinito para nós. Mas se você pode, liga para nós, 0800 545 5900. Ou então, você pode fazer uma doação via chave Pix agora, nessa madrugada. 11 97061 0457. Você pode mandar também um WhatsApp nesse mesmo número, uma mensagem de texto, um áudio. Você pode mandar foto. E a gente tem recolhido de forma especial todos aqueles que pedem, todos aqueles que clamam aos céus, todos aqueles que estão passando por tribulações. E a gente tem colocado de uma forma muito intensa nesses dias todos os nossos entes queridos, aqueles que já faleceram, mas que a gente pede a salvação eterna a eles. 11 97061 0457. Para você se tornar um benfeitor, para você receber minha carta, para você pedir pedido de oração, para você rezar por um ente querido que já faleceu, para aquilo que você precisar. Eu vou estar aqui para ser a sua companhia, para te ajudar de verdade. Eu acredito em milagres. Eu tenho visto coisas lindas acontecendo. Eu tenho visto bênçãos sendo derramadas. E eu digo, que bom que você está comigo nesse grande movimento que salva vidas juntos. Eu acredito em milagres, eu acredito
todos esses pedidos que aqui estão, que chegaram a nós através do programa Conta Comigo, e que o Dalcides guarda tão carinhosamente e coloca no altar, e pedimos por todos. Por que os santos podem nos ajudar na oração? Os santos foram pessoas muito próximas de Deus, cheias do Espírito Santo e mantiveram viva a fé na igreja. Durante suas vidas, eles já foram exemplos de oração forte e inspiradora. Nós não adoramos os santos, mas podemos pedir que eles rezem por nós e intercedam junto a Deus. É como ter amigos no céu que nos ajudam em nossa caminhada espiritual. Além disso, ao longo da história, surgiram formas diferentes de espiritualidade inspiradas nos santos. Por exemplo, São Francisco nos ensinou sobre a simplicidade e a confiança em Deus. São Bento nos inspira a louvar e servir, e Santo Inácio nos ajuda a tomar boas decisões na vida. Cada espiritualidade nos mostra um jeito especial de nos conectarmos com Deus e pode ser uma verdadeira escola de oração para nós. E nós estamos numa campanha de oração, pedindo mesmo, que os santos que intercedem por nós nos ajudem a clamar aos céus. É uma campanha de oração também por aqueles que já partiram, por aqueles que nós pedimos que estejam nos braços de Deus, acolhidos por Deus. O Salmo diz assim: minhas lágrimas recolheste em teu odre. Não estão elas em teu livro? Salmo 56. As nossas lágrimas, Deus vê. Nada do nosso sofrimento passa despercebido. Mesmo na dor, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nossa Senhora certamente chorou aos pés da cruz. A lágrima que Jesus deixou escorrer diante da morte de Lázaro, Jesus compadecido de uma multidão, que era uma multidão sem pastor. Talvez a lágrima do seu coração hoje seja a sua melhor oração. Rezemos por aqueles que se sentem sozinhos e vivem um luto na mais profunda solidão. E nessa madrugada, 22 minutos de um novo dia, esse coração sente o consolo de Deus. Senhor, acolhe cada lágrima, cada dor calada, que os enlutados sintam-se acolhidos por Ti. E pela Tua Mãe, Maria, Mãe que intercede pelos Seus filhos, que chora pelos Teus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tenho uma lista com os nomes daqueles que nós sentimos saudade, Já não estão mais entre nós, mas continuamos em oração, pedindo que o Senhor os abençoe. E eu coloco aqui, nessa urna, com todo o nosso carinho, os nossos irmãos e irmãs falecidos, de forma especial, aqueles que estão mais precisando de oração, aqueles que estão no purgatório, se preparando para a grande entrada nos céus,
E eu peço, Senhor, para que essas famílias, enlutadas muitas delas, que essas famílias sejam consoladas, confortadas pela Tua presença, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Qual é o nome que você quer que eu deposite simbolicamente nessa urna? Aquele ente querido que você sente uma saudade, que faleceu há pouco tempo, faleceu há muito tempo. Me deixa levar esse alguém que você ama e que continua amando, né? Qual é o nome? Eu trago aqui o meu pai, Miguel, minha avó, Efigênia. E eu tenho a alegria de poder dizer, eu sei que eles estão nos céus. E como é bom pedir a intercessão deles. E de todos aqueles que passaram na minha vida e me ajudaram a ser um ser humano melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me dá o nome de alguém que você ama e que já partiu. Me deixa levar simbolicamente nessa urna que acolhe todos os nomes. Assim seja. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Um dia, minha esposa simplesmente disse que não queria mais estar casada, pois queria ser livre e curtir a vida, e foi embora. Eu fiz de tudo para trazer ela de volta. Tentei conversar, mudar, entender o que ela queria, mas nada foi o suficiente. O que mais me doeu foi quando ela decidiu deixar nosso filho comigo. Ele fica melhor com você, disse ela sem nem olhar para trás, como se fosse algo simples. Agora sou eu e meu filho. Tento ser forte por ele, mas no fundo me pergunto todos os dias, como recuperar minha família? Márcio César. Márcio, quando alguém que a gente ama vai embora, o coração fica destruído, né? A gente perde o rumo. Você amou, construiu uma história e agora carrega uma dor que só Deus vê, né? E eu vou ser bem sincero com você. Não é uma dor que passa rapidinho. Mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. O tempo vai trazer a calma e a paz que você precisa. E Deus nesse tempo vai cuidar de cada pedacinho quebrado, sabe? Se ela escolheu partir, ela tem liberdade para isso. E ela usou a liberdade dela de uma forma um pouco estranha, né? Mas a gente tem que respeitar. Eu acho tão bonito você falar que por causa dele, do filho, você se mantém em pé. Porque a sua história não acabou. A sua dignidade continua inteira. Minha avó costumava dizer, em algumas situações é preciso dar tempo ao tempo. Entrega a sua dor a Deus. Ele sabe transformar despedidas em recomeços. E é isso que eu peço. Senhor, transforma o coração do Márcio. Elimina desse coração todo o ressentimento, toda a mágoa. Dá luz divina a ele. E eu peço também
por essa criança, esse filho. E eu peço bênçãos e graças dos céus por essa família que quebrada está, mas eu sei que com a graça divina tudo é possível. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, por você, Márcio, eu peço. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu cantar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Ilumina-me, purifica-me, inspira-me. Dalcides, esse é meu cachorrinho, Josué, que para mim é muito mais do que um animal, é como um filho. Ele traz alegria e amor para os meus dias, e por isso venho pedir orações por ele. Que São Francisco de Assis esteja sempre ao lado do Josué, protegendo-o e cuidando de sua saúde. Que Deus o abençoe e o mantenha cheia de vida e felicidade, como ele faz comigo. Maria Helena Dias. Maria Helena Dias, eu rezo por você, com todo o meu carinho, e quero rezar o texto da Divina Providência. Eu tenho vários nomes aqui de pessoas que me pediram oração, e com todo carinho eu faço isso. Eu rezo, coloco em oração as necessidades de cada um de vocês, né? Aqui tem também a cidade lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Geisislaine, José Fernandes, de Guarapari, no Espírito Santo, a Maria Angélica é de Franca, São Paulo. Esses nomes todos que eu vou trazendo aqui, gente,
são pessoas que entraram em contato através desse WhatsApp que está aparecendo aí, ó. Basta você entrar em contato, pedir. Eu quero que o Dalcides me coloque nas orações. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor. Assim como tem gente que me escreve, né? A Jaqueline Monteiro, de Várzea Paulista. Eu gostaria, Dalcides, de receber a historinha para o meu filho. Meus filhos, né? Gêmeos, Beatriz e Guilherme. Jaqueline, eu vou rezar por você. E aqui eu tenho um outro livrinho, ó. E esse livrinho aqui é muito lindo também. Tá aqui, ó. Primeira viagem de Jesus. A primeira viagem de Jesus. E aqui você vai ter a historinha. Você vai poder desenhar. Olha que coisa mais linda. Pintar, né? As historinhas. Você pode receber no seu WhatsApp, tá? Não tem que pagar nada, não. É só se pedir, a nossa equipe vai mandar para você. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. A Luciana Paula, de Cuiabá, me escreveu, e ela disse assim: eu preciso da sua ajuda, Dal. Eu perdi minha fé. A fé que crê que Deus nos ajuda quando clamamos a Ele, que Ele ouve minha oração. Eu sou de uma família católica, eu sempre fui muito temente a Deus. Porém, estou sofrendo. Hoje vou à missa, não deixei de ir, mas olho tudo com incredulidade. Até o Salmo 91 e 23, que eu confiava tanto, hoje eu rezo, porém sem convicção. Eu nunca mais comunguei. Eu fico questionando e duvidando. Eu preciso de uma direção. Luciana, você vai sentir uma paz. Porque esta é a madrugada. 36 minutos de um novo dia. 00:36. Pode anotar esse horário. A graça de Deus sendo derramada no seu coração. Porque Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E você vai sentir uma clareza interior. E a certeza de que valeu a pena você continuar indo à missa, mesmo sem sentir absolutamente nada. Deus viu a sua caminhada de fé, e de fé mesmo na mais profunda escuridão. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Assim como a misericórdia não vai faltar para o José Augusto, ele é de Duque de Caxias. Peço oração, cura e libertação, causa na justiça da Alcides. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. José, pode contar comigo. José me escreveu e disse assim: Dalcides, reza por mim. Minha irmã Zélia está com câncer. Que Deus dê a ela a cura. Reza comigo. E com essa multidão, tem muita gente santa rezando comigo agora. José, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. O Carlos Musetti é de São Carlos. Ele diz assim: peço a inclusão do nome da minha falecida esposa, Maria Andreotti, nas orações da Alcides. Que ela esteja em paz junto de Deus, namorada que Ele preparou para os justos e humildes de coração. Carlos, por você, pela sua falecida esposa, a Maria Andreotti. Deus provê,
Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Michele, eu estou aqui, tem uma multidão rezando por você. Pela minha saúde, Dalcide, saúde da minha família, em especial pelas crises de epilepsia do meu irmão Ronildo. Michele, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Nira Lúcia, de São Gonçalo, estou precisando urgentemente de oração para minha sobrinha Viviane dos Santos Silva. Ela está com depressão, ansiedade, e hoje a tristeza tomou conta do coração dela. E eu peço por ela, eu peço por você. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Carla, pode contar comigo. A Carla disse assim: estou desempregada há 1 ano e 6 meses. Está muito difícil. Eu estou com depressão e muita ansiedade. Carla, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Danúzia, eu estou aqui. E nessa madrugada, eu coloco você, suas intenções, seus pedidos. Por favor, ora por mim. Além da depressão que está me deixando com vontade de desistir, muitas dores, fibromialgia, tudo isso me torturando. Danúzia, que venha a paz que você precisa, que você merece, filha. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Cleonice Maria de Azevedo é de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Com todo carinho, ela diz assim: obrigado, Dalcides, pela oração de São Francisco. Me emocionei, pois desde menina sigo suas orações e procuro fazer alicerce delas em minha vida. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Norvânia, eu sei que você está precisando de oração. Ela disse: Dalcides, eu peço pela saúde da minha mãe, também pela saúde de Eli Silva, que está com câncer. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Dayana Zago, de Itatiba, quero rezar para que Deus abençoe a vida de todos da minha família. Para os meus filhos, Gabriel, Ana Beatriz, Nicole, meu marido Luiz Fernando, que seja sempre feita a vontade de Deus. Dayana, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Miriam Aparecida me escreveu e disse assim: peço oração pela saúde de minha mãe, Dulce Gomes Martins, 93 anos, sofreu um AVC, está em recuperação. Eu sou filha e cuidadora. Ela gosta que eu fique sempre próximo dela. Deus a proteja sempre, Dalcides. Miriam Aparecida e Dulce Gomes, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu estou olhando aqui os recados, né? A Eliana Marques, de Goiânia. Dalcides, eu te encontrei por acaso, buscando algum programa legal para dormir. A TV é o meu sonífero. Eu sempre durmo com ela ligada baixinho. E eu amei o seu programa. No silêncio da noite, ouvi sua voz calma, serena, falando tantas coisas bonitas, cantando músicas antigas. Eu simplesmente viajo. Que lindo isso. Que Deus te abençoe. Eliana Marques de Queiroz, de Goiânia. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Patrícia Assis de Souza, ela disse assim: hoje venho pedir oração
todos que tiverem um tempinho possam incluir minha família em suas orações. Peço a Deus que olhe com amor e misericórdia por nós, especialmente pelos meus filhos. Estão passando por um processo difícil. Que o Senhor toque o coração e as decisões deles. Peço sabedoria da Alcides. Patrícia Assis de Souza Silva, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. E nós vamos traçar o sinal da cruz. E há uma oração de São Bento que eu tenho feito muito, gente. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, é mal que tu me aconselhas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa. Do morango do amor aos brigadeiros gourmet, passando pelo bolo de pote e pelo pudim, o Brasil sempre viveu febres de doces. Mas de onde vem essa paixão? A resposta está na nossa história. A cana-de-açúcar chegou com os portugueses e logo se tornou a grande riqueza da colônia. Com ela, receitas conventuais vindas da Europa ganharam espaço e se misturaram às influências africanas e indígenas. Foi assim que a doçaria brasileira nasceu, herdeira da portuguesa, mas ainda mais açucarada. No século XX, outro ingrediente mudou tudo: o leite condensado. Presente em quase todas as casas do país, ele virou a base de sobremesas que são símbolos nacionais, como o brigadeiro. A cada lata, mais açúcar e mais possibilidades de sabor. Hoje, essa relação de afeto com o doce também traz preocupações. O brasileiro consome em média 80 gramas de açúcar por dia, muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esse excesso está ligado a doenças como obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. Mas o açúcar também carrega memória, afeto e tradição. Como dizia Gilberto Freire, doce visita, o doce agradece, o doce celebra. O desafio é equilibrar prazer e saúde, valorizar o sabor dos ingredientes e reduzir um pouco a pouco o excesso de açúcar sem perder o gosto de viver. Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver, né? Apareceu do nada. Ué, você não está pensando em ir na ceia de Natal? Já começou a pensar, não começou? Alcides, é verdade. Só não exagera, né? Equilíbrio. Mas que a melhor ceia seja o abraço carinhoso, o ouvir as histórias que a vovó tem para contar, né? Noite feliz, noite feliz,
Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Você sabe que aqui pela Rede Vida eu tenho sempre alguns momentos muito especiais, né? Então de segunda a sexta você me encontra aqui pela Rede Vida às 11 horas da manhã, às 4h15 da tarde. Você me encontra à meia-noite no programa Conta Comigo, às 11 da manhã e às 4h15 da tarde no programa Escolhas da Vida. E conta comigo da meia-noite a 1h da manhã. Mas é bacana também eu te convidar para quando você puder me acompanhar. Eu estou sempre nas terças-feiras à noite, 8h30 da noite, no meu programa Viva a Vida. E é sempre um momento assim muito especial, porque eu trago aquelas músicas sertanejas que fazem bem ao coração, a alma. E eu sei que essas músicas te trazem um pouco da infância, adolescência, juventude. E é bom também a gente cultivar os valores da nossa gente, da nossa terra, da nossa cultura. E esse programa ele se repete nos domingos às 2h30 da tarde. Se você observar bem, esse programa tem plateia, né? E nesse ano de 2026, eu vou esperar você, de verdade. Eu digo isso porque agora, em 2025, praticamente não tem mais possibilidade, né? Mas em 2026 eu vou te esperar. dalcidesaqui@gmail.com é o meu e-mail pessoal que você pode me mandar, dizendo eu quero participar da sua plateia, Dalcides. Tem umas imagens tão lindas aí da plateia. A gente vai servindo as coisas gostosas que os chefes vão preparando. E é tão gostoso porque a gente se reúne num clima de amizade mesmo, de fraternidade, de carinho, de amor, né? E tudo isso toca a alma, toca o coração. E eu queria muito cuidar de cada um de vocês, mas cuidar pessoalmente. E se vocês vierem ao meu programa, eu consigo fazer isso. Cuidar de cada um de vocês.
dalcidesaqui@gmail.com, para você participar da minha plateia. A oração da noite. Eu quero pedir, Senhor, venha ao meu coração e que esse Natal seja um momento de fraternidade, de carinho,